senhoras, senhores, eu, Mulheres na Real e uma convidada. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou com uma convidada que vai falar sobre tratamentos para a alma. Mais uma vez relacionada à situação. E respeitando a nossa situação atual, e daqui a uns anos, graças a Deus, a gente vai ver todos esses vídeos e a gente vai lembrar como uma etapa vencida. E respeitando, estamos de máscara, e vamos respeitar também o distanciamento para que a gente possa tirar a máscara. Estamos acompanhados do álcool gel e estamos obedecendo todo o protocolo necessário para fazer esse programa. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu já peço que ela retire a máscara. Pelas pontinhas, prendeu como é que é? Olha, eu botei virado, porque não tem nada. Eu vou explicar para vocês porque que não tem nada. Porque a minha convidada de hoje é a Bibiana Silveira de Souza. Ela é uma menina, uma mocinha, uma senhorinha de 29 anos. Ela é filha do Miguel Ângelo e da Glória, irmã do Emanuel, namorada do Alex. Ela é mãe do Fred, que late muito. E ela ainda tá de quarentena da nova filha, que é a Yoga, uma gatinha bem peralta. Acho que tem uma semana. A Bibiana tem formação de professora de geografia ou história? História. Ela é neta da Marlene. E como eu sou filha da Marlene, a Bibiana é minha sobrinha. E tá todo mundo em casa, por isso que a minha planilha está vazia. Só que eu não sabia que ela tinha 29 anos, eu tive que perguntar agora. E ela é minha sobrinha e minha filhada. E ela foi minha convidada hoje porque ela trabalha com tratamentos alternativos para a alma mesmo, pra gente. Ela vai explicar melhor do que eu. E por que é que hoje eu trouxe a Bibiana, semana passada eu trouxe a Misty, trouxe a Zoraima, porque são pessoas que nessa época estão mais próximas de mim e é um risco a menos que a gente corre. Então eu estou trazendo pessoas que durante esse tempo estou tendo contato. Por isso que vocês vão estranhar a panelinha, mas é realmente assim, ó, é um cuidado essa panelinha. Mas vocês sabem o que eu descobri com isso? Que eu estou rodeada de pessoas fantásticas, riquíssimas, com uma energia, uma inteligência e muita coisa para oferecer. E a Bibiana não é diferente. Bibi, bem-vinda. Muito obrigada, então. É um prazer estar participando do teu programa. Uma pessoa que eu sempre admirei como minha Dinda, como minha parente, uma pessoa que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos e que acredita muito no meu potencial e no meu trabalho. E eu tenho certeza que não é só porque eu sou tua sobrinha que eu tô aqui, é porque tu confia e me escuta e sente muito do que eu sinto também e do que eu quero passar para as pessoas e do que eu tenho para ensinar e para aprender. Então é um prazer estar aqui, muito obrigada. Falou bonito, né? Gente, assim, ó, Bibiana, por que eu te trouxe aqui hoje? Tudo começou, como é que a Bibiana chegou, né? Quais são essas terapias, Bibi, que tu faz? Né? A gente só não veio de pijama, tá? Mas a conversa vai ser bem informal. Uhum. Como é que tu faz, assim, como é que tu chegou a trabalhar? Tu faz o quê? Tu faz tratamentos de... Eu faço Reiki e faço uma terapia alternativa chamada Theta Healing. Né? Então, como é que funciona? Como é que eu cheguei, né, nessas terapias, nessa área? Eu sempre gostei muito de ler esse tipo de assunto com propósitos, né? Então,
quem somos, para onde vamos, né? O que estamos fazendo aqui. Sempre li muitas coisas de autoconhecimento, que essas terapias nos trazem muito, né? E sempre tive muitas questões na minha cabeça que eu não compreendia. Então esse foi o início, né? Tentar compreender o que eu sinto, o que eu penso, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui e o que eu tenho para contribuir, né? Então, qual que é o meu papel diante de toda a realidade que a gente vê no mundo, né? Então foi assim que começou. Se intensificou muito quando eu comecei a dar aula de filosofia. Então a filosofia traz muito isso, né, de tentar quem sou, qual que é o meu papel dentro dessa sociedade e de questionar as normas e os padrões sociais. Então isso se intensificou e eu acabei intuitivamente seguindo alguns chamados, assim, né? Quer dizer que tu deu aula de filosofia, eu nem sabia. Sim, dou aula de filosofia ainda também. Então, eu comecei a seguir mais a minha intuição, Onde né? tu leciona? Eu leciono no São Tiago, ali indo pra Caravaggio, e no Senec da Forqueta. Então, dou aula de história, filosofia, já dei aula de geografia e sociologia. Então, essa área das humanas sempre teve muito presente, inclusive dentro de casa, né? O pai, a mãe e o mano também são formados. E intuitivamente eu fui chegando no Theta Healing primeiro, que é uma técnica onde a gente trabalha as nossas crenças, não só religiosas, né, mas as crenças de vida, tudo aquilo que a gente aprende desde pequenininho e vai ouvindo. E acredita. Isso. Segue. Isso. Exatamente. Todas essas crenças, elas estão no nosso subconsciente. No Theta Healing, a gente traz elas pro consciente e ressignifica elas. Então, crenças como, você não pode chorar porque você tem que ser forte, na nossa vida adulta acabam trazendo algumas consequências não tão boas, porque a gente se limita a não sentir. Você é muito mal educado, você é muito desrespeitoso, você é muito malandro, né? Ou você é melhor do que os outros. Todas as crenças, positivas e negativas. Então, o Theta Healing... O excesso do positivo também é prejudicial. Também, o equilíbrio, ele é sempre melhor da gente trabalhar com ele, né? Melhor da gente se identificar com o equilíbrio, nem muito e nem pouco. Jamais encontraremos a perfeição nos extremos. Exatamente. Eu já falei essa frase aqui porque eu já ouvi. Exatamente. E o Reiki também é uma terapia holística. Como no Theta Healing a gente tem uma conversa, o Reiki ele é mais em silêncio. O Reiki eu trabalho com energia, uma energia passada através da imposição das mãos. E o objetivo dessa energia é realmente reequilibrar a energia da pessoa. Porque o que acontece? Nós estamos no nosso dia a dia envolto em muitas atividades, em muitos pensamentos, em muitos medos. E a gente acaba... Por que tu olhou pra mim? Não, porque a gente se identifica com isso, né? Eu fui lembrando de mim também, né? Todos nós. E aí, a nossa energia vai ficando um pouco minada, né? E o Reiki, ele nos centraliza. Ele traz de volta nós, pra nossa energia, eliminando aquilo que a gente deixou chegar em nós. O anjinho e o diabinho, ele Isso. faz o diabinho dormir. Isso aí, ele dá uma sossegada no diabinho e ele deixa só o anjinho ali. Embora o diabinho ele seja bom também pra gente evoluir, né? A gente não evolui sempre no comodismo, né? No bom. A gente precisa dos dois. Tudo que é muito bom também não tem muita graça, né? Não. A gente precisa da... É uma parte do masoquismo? O que é que a gente acaba gostando do... Na verdade... Ou para desenvolver a força que Isso, que a gente... na verdade é o que nos move, né? Eu penso, pelo meu ponto de vista, é o que nos move. Porque quando a gente tá na calmaria, a gente deixa tudo como tá. A gente não move nada. Então a gente não evolui. Mas aí quando vem a tempestade, a gente precisa se ressignificar. Então a gente precisa aprender a nadar, ou precisa aprender a segurar o ar, a gente precisa aprender alguma coisa. Então a gente acaba evoluindo com essa aprendizagem. Quando eu falei no começo, que assim, as pessoas, elas agora, né, a situação tá bem delicada e as pessoas acabam assim, chegando a extremos, né? Ou um dia eu acordo, eu tenho que brigar com alguém, ou um dia eu tô muito bem, vai dar tudo certo. A gente tem situações que acabam no dia a dia acontecendo e as outras pessoas também estão tendo esse extremo, né?
E o que me fez te trazer aqui foi o dia que tu relacionou o nome de um monte de gente, me pediu, porque tu ia fazer um reiki à distância para as pessoas de idade, né? Que aquele dia era... Isso é válido também, a energia é recebida. Sim, sim. O reiki, ele pode ser feito à distância, ele pode ser feito presencialmente, ele pode ser feito em lugares silenciosos, ele pode ser feito no meio de uma avenida com um monte de barulho, um monte de gente conversando, né? Então, a energia, o reikiano, ele é um instrumento para passar uma energia para outra pessoa. Mas não é a tua energia. Não é a minha energia, é a energia rei, que a gente chama, tá? A energia ki. Então, ela vai através da minha imposição das mãos, é uma energia universal, né? Então, é uma energia cósmica, que a gente chama. Então, não é a minha energia, eu não tô passando a minha energia para outra pessoa. Eu tô passando uma energia universal para ela se reequilibrar. Porque todos nós somos energias universais, né? Porque todos nós somos... E isso pode ser criação. Feito só para pessoas, tu pode fazer, ou pode fazer para qualquer ser vivo, plantas, por exemplo. Posso fazer para as plantas, inclusive. Tem gente que conversa com as plantinhas, né? Exatamente, porque elas são seres vivos, né? E elas também têm energia. As da avó até respondem pra ela. Com certeza. Então, tu se conectar com esses seres é benéfico tanto para eles quanto para nós. Animais, o Frederico, o Shogun, eles adoram reiki. O Shogun, ele chega a sonhar, assim, ó. Ah, eu não falei que o Shogun é o sobrinho dela também late. É verdade, bastante. Então, bebês, quando estão com muita cólica... Também não tem idade mínima, não tem idade essa mínima. história de que pode interferir. Não. A gente tem alguns cuidados quando faz reiki em mulheres com gravidez de risco, mas é só cuidados pra gente passar energia em lugares não tão diretos. Com o nenê. Com o nenê. Então, dois seres no mesmo corpo. Isso. Mas eles vão receber a energia de forma positiva, não tem contraindicação. A gente só toma um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes essa mãe tá com as emoções um pouco mais afloradas, então ela tá mais sensível. E o reiki mexe com as emoções, porque mexe com a nossa energia. Então a gente só tem esses cuidados, mas crianças, bebês... Tem ligação, o reiki tem ligação com a energia e o físico? Total. O que acontece? A gente tem vários corpos. Porque nem falou em mulheres grávidas, né? Tem uma explosão hormonal muito grande. Sim, né? E tem total ligação. Quando a gente fala em terapias holísticas, a gente tá falando do todo, o holo, né? Então, trabalha o todo. O emocional, o espiritual, o físico, o psíquico. Então, tá tudo interligado. Nós temos vários corpos, né? A gente tem o nosso corpo físico e ao redor do nosso corpo físico a gente tem os corpos áuricos, né? Ou vocês podem chamar de alma, enfim. Mas são energias, são corpos energéticos. Ao redor. Tudo ao redor aqui da gente. Tudo que atinge energeticamente esses corpos, em algum momento, se a gente não tratar esses planos, esses corpos energéticos, eles vão chegar no corpo físico. Então, as nossas doenças físicas, elas são um somatório daquilo que energeticamente foi chegando na gente e que a gente foi alimentando, que a gente foi aceitando, compactuando e não tratando, né? E todos nós fazemos isso, né? Então, é importante a gente pensar que, assim, não existe nenhum ser humano que não esteja fazendo isso, que está num patamar que não faz isso. Porque se ele tá nesse nível, ele já não tá mais como ser vivo, ele já tá como um anjo da guarda, um espírito evoluído, uma luz, né? Então, assim... Continua falando. Então, assim, não é assim, eu fiquei doente, então a culpa é minha. Não, a gente não trabalha com esse negócio de culpa. A gente trabalha com responsabilidade. O que eu posso fazer hoje para nutrir a minha alma, né? Para que ela consiga se defender dessas doenças físicas. Então, sim, que acontecem. Sim, então tá interligado, sim. Outra coisa importante que a gente tem que falar muito é que a gente não recomenda nas terapias holísticas substituição de tratamentos médicos convencionais, tá?
científicos. Então, a gente não recomenda abandono de remédios, a gente não recomenda abandono de terapia com psiquiatra, com psicólogo. Ela é uma terapia complementar. Ela vem para agregar o tratamento, né? Se a pessoa procura um tratamento de uma doença física, por exemplo, né? Ou emocional, como ela procura uma terapia com psicólogo. Então, não vem para substituir, ela vem para complementar. Pode acompanhar um tratamento psicológico, um tratamento terapêutico com drogas químicas? Sim, deve inclusive. Por quê? Porque ele vai trabalhar um outro viés dessa doença, um outro viés dessa necessidade. Então, ele vem para complementar. Porque essas outras terapias, elas não conseguem entrar nesse âmbito espiritual e energético, porque elas não são para isso. Elas são para tratar aquela mesma doença, mas de uma outra forma. Então a gente complementa. Prepara a tua alma, o teu espírito, para receber aquele momento que o teu corpo físico está doente, enfermo. Olha, vamos ter uma conversinha aqui, ó. Vocês acham que eu falo demais? Vocês viram que é genético, né? Eu passei. É o primeiro programa que eu faço sem abrir a boca. É verdade. Né? Então, assim, ó. E eu tô me controlando. Porque eu já tentei largar 2, 3 piadinhas no meio do assunto e não deu tempo. Ela já engatou em outro, sabe? Por exemplo, assim, ó. Hora da fofoca que tem sempre. Um dia foi minha mãe passar tarde na casa dela, porque a minha cunhada tinha sido operada, alguma coisa assim, né? E ela foi passar a tarde lá. Aí, quando ela chegou em casa, ela disse assim, eu disse, mãe, como é que tá todo mundo lá? Ah, tudo bem. Tá, o Emanuel fez isso, a Glória tá lá quietinha, na cadeira, a Bibiana lavou o cabelo da mãe, escovou, e depois ela ficou benzendo todo mundo, até os cachorros. Eu fiz reiki. Aí é que eu fiquei sabendo que ela estava fazendo o curso, foi quando tu começou, né? Sim. Ela tava benzendo todo mundo, até os cachorros. Não, e a avó entrou no clima, né? Porque ela pegou um tercinho lá e aí começou, né? Foi bem fofo. E essa mudança de crenças, que daí entra o outro tratamento, como é que é o nome? Theta Healing. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo, porque eu não vou nem tentar decorar. Pode falar Theta. Theta? Ele harmoniza, o reiki harmoniza todas as fés, todas as crenças? Sim. Ele não é uma... Agrega a energia? Sim. Ele não é uma religião ou... Sim. Ele não tem esse vínculo religioso, né? Então, a gente não fala necessariamente só de Deus, né? A gente fala de energia. Mas no momento que é que nem no caso da avó, vamos pegar a avó de exemplo aquele dia, que ela pegou o tercinho e começou. Então, ela tá gerando uma energia. Sim. E aquela energia, independente de ser religiosa ou clamada não, por ela a Deus, mas sim, assim, mas na hora gera energia e agrega. Isso, protege ela e protege as pessoas e o ambiente que ela tá ao redor. Então, uma oração, uma música, as pessoas elas podem inclusive se proteger energeticamente, elevar a vibração delas energeticamente dançando, fazendo exercício físico. Tudo isso libera nesses nossos corpos astrais uma vibração alta, uma energia boa. Outra coisa que eu ia interromper quando tu já engatou outro assunto. Sim. Assim, eu não tirei nunca isso de escola nenhuma filosófica, né? Mas eu comparo o nosso corpo humano com a Terra. Porque assim, ó, vulcões são as nossas espinhazinhas, alguma coisa que tá ruim lá dentro que tem que aflorar. As árvores são os pelinhos em todos os cantos que precisam, sabe? Pra proteger, inclusive, não aderir na pele, né? E aí, as veias são os... Eu tô com coceira no nariz porque eu não posso coçar o nariz. As veias são os rios. Aí um dia alguém me perguntou, e nós? Aí eu respondi, às vezes eu falo sem pensar, e eu falei, depois eu pensei muito, tá? No que eu falei, eu disse assim, nós somos os neurônios, e quando a gente não se entende, se a gente se conecta de forma errada, é por isso que o mundo sofre grandes convulsões, porque nós neurônios
É a minha filosofia. Se tu quiser registrar, começar a pregar agora, né? Eu posso. Mas assim, e quando tu falou nessas camadas que tem, que são corpos extremos, né? Do nosso corpo físico, eu lembrei, porque a Terra também, né? Tem, como é que é, professor de geografia? Estratosferas e, né? Mesosferas, eletrosferas, sei lá o que tem, um monte, né? Sim. É exatamente um corpo humano. É, exatamente. E é interessante a gente falar sobre isso justamente pelo momento que a gente tá vivendo, né? A nossa conexão com a Terra é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Nós somos frutos dessa Terra, desse planeta, da Mãe Terra, né? Que a gente chama. Então, esse momento de uma pandemia mundial é um reflexo realmente da nossa energia, né? Então, a gente tem que estar vivendo isso para estar aprendendo alguma coisa. É uma virada de chave para nós, seres humanos, aqui nesse planeta, né? Então, eu nunca tinha pensado por essa relação, assim, de associar as coisas. É genético, gente. Mas tá totalmente interligado, bem legal. Vou usar. E os neurônios são... realmente a gente tem que começar a se conectar melhor. E outra dúvida, assim, ó. Porque mulheres na real tem que ser real, né? Tu não passou zen todo esse tempo de isolamento, mesmo aplicando reiki, tudo, e te ajuda, tu aplica em ti, os momentos de insegurança existem também? Sim. É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente pega um profissional, uma figura pública, e a gente coloca aquilo como um ideal, né, uma perfeição, que não existe. Né? Então, por mais zen que seja uma pessoa, por mais que eu me aplique reiki todos os dias, eu tenho aquelas oscilações que também tu comentou. Tem dia que eu tô mais irritada, tem dia que eu tô mais triste, tem dias que eu tô mais feliz. Isso é normal. Não tricolar que nem nós, né? É, exatamente. Bem genético também, né? Então, assim, entender que isso é normal e lidar com isso de forma normal já é um passo muito importante. Nos aceitar. Isso. E aí parar, hoje eu tô triste, então. Por que eu tô triste? Escreve. Às vezes a gente, não vou escrever porque eu sei que tá na minha cabeça. Não, a gente não sabe. Quando a gente escreve, a gente coloca aquilo como foco da nossa intenção, né? Da nossa visibilidade. E aí a gente consegue dar um olhar mais carinhoso e mais amoroso para aquilo. Então a gente começa a entender e consegue sair melhor daquilo. Então não quer dizer que eu não vou mais me sentir triste, que eu não vou mais me sentir irritado, que eu não vou mais ter rancor, não. Mas quando eu sinto aquilo, eu tenho mais facilidade em lidar com aquilo, porque eu olho para aquilo. Mas eu olho o porquê eu tô sentindo aquilo. Não o porquê que o outro despertou aquilo em mim. Porque se despertou, tá em mim. Não tá nele. Então eu coloco o foco em mim. Então sim, tem muito oscilado os dias. O Alex que o diga, né? Então ele vai assistir, vai estar concordando, Alex, né? Por quê? Porque é normal, nós somos seres humanos e a gente tá aqui pra viver isso. A gente não tá isolado dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, essa é a realidade. Não coloquem as pessoas como elas têm muito a te ensinar e tu tem muito a ensinar também, né? Mas não coloca aquilo como um guru da perfeição, uma pessoa que tá... Como eu disse, né? A gente não estaria aqui se a gente tivesse 100% evoluído e sentindo tudo de bom e do melhor o tempo todo. Agora, essa nossa experiência de vida, assim como a Terra está se refazendo... nós também, eu acho que nem todos, mas muitos de nós estamos nos refazendo. Eu acho que de forma até inconsciente. Por exemplo, é uma piada, mas ao mesmo tempo faz pensar, né? E como eu burro sempre na frente, os exemplos sempre são da minha casa, né? A minha mãe é muito religiosa, a avó é muito religiosa, e ela, na Sexta-feira Santa, não pode comer carne. Já aconteceu de ela, assim, esconder presunto, esconder tudo que tem de carne dentro da geladeira para não encontrar. Depois surge do nada, no dia seguinte, no sábado, então surge tudo de novo na geladeira cheia. Não sei aonde, porque se tem que conservar no frio, ela consegue esconder. Aí, esse ano eu perguntei eu tava conversando com o meu filho, que não mora comigo, né? Não mora aqui, mora longe, e ele
E eu perguntei o que ele ia comer. E ele disse um peixe. E aí eu disse assim, mas peixe? Tu não faz jejum? Ah, mas esse ano eu vou fazer, porque Jesus já tá muito bravo, é melhor eu não provocar. Então, assim, eu ri, achei engraçado, mas ao mesmo tempo cria-se esse inconsciente de que assim, ó, vamos começar a caprichar melhor. E dentro das crenças, realmente, que é do Teta Healing. Teta Healing. Teta Healing. Healing. Teta Healing. Que língua é essa? É inglês. Inglês? É. Eu achei que inglês fosse mais material. Acho que fosse uma coisa mais oriental, assim. Não. O vírus também é oriental, né? Eu tenho medo de propagar. Deus o livre. Eu tenho medo que politicamente, né, a gente saia perdendo, porque... Tá louco. Mas, assim, o inconsciente parece que aflora, né? Então, assim, ó, da piada dele, né? A gente presta atenção, assim, ó, as pessoas começam a ter mais cuidados e prestar atenção em situações mais... A gente lembra, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, de empatia, de solidariedade, que na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Claro, a gente coloca em prática no nosso dia a dia também, assim, as nossas aprendizagens, mas a gente se desliga um pouco do coletivo, né? E foca muito mais no eu, né? E essa pandemia obrigou nós a fazer exatamente o contrário, né? Obrigou nós a nos cuidarmos e nos protegermos e estarmos mais perto das pessoas que estão perto de nós e que no dia a dia a gente não encontra. A gente não fica junto, porque a gente sai pra trabalhar, daí a gente volta pra almoçar, daí come rápido, daí sai de novo, daí tem um outro compromisso. Não, então essa pandemia, ela nos colocou em situação obrigatória de olhar pra isso. E realmente, né, era uma prática que ele não tinha o costume, e ele, não, acho que, né, vamos fazer isso então agora. Por via das dúvidas, vamos fazer saudades de se abraçar, coisa estranha, né? Porque a gente não percebia o quanto isso era importante, né? A nossa liberdade é uma troca de energia? Total, muito. Todas as nossas relações são uma troca de energia. Teoricamente, né? Eu sinto que sim, mas assim, mas teoricamente sim. Estarmos aqui na mesma sala sem nos encostar é uma troca de energia. Outra coisa que eu sempre tive curiosidade, diz assim, essa pessoa tá muito carregada. Mas se eu não quero, eu recebo essa energia ou não? Não. Eu já tava ansiosa pra falar sobre isso. Tu ia, antes de eu conseguir, depois consegui interromper, aí ela ia falar sobre isso. Isso aí. Então, o que acontece? A gente fala de elevação vibracional, né? Então, vibração. O que eu vibro? A minha energia é aquilo que eu vibro. Se a minha energia, ela tá numa vibração alta, tudo que está em energia vibracional alta consegue chegar até mim, porque tá na mesma frequência energética. Se eu tô numa frequência energética baixa, tudo que está numa frequência energética baixa vai chegar em mim. Então, se eu tiver com a minha energia elevada e uma pessoa estiver com a energia dela baixa, ela não vai me afetar. Ela não vai chegar em mim. Porque eu não deixei. Mais uma teoria. Porque eu não deixei. E Deus atinge todo mundo porque Deus é via satélite. Isso. É direto. É direto. Não dá pra fugir. Mas assim... Mas é isso aí. Então, o importante é a gente manter a nossa vibração elevada. E como é que a gente faz isso? Existem inúmeras ferramentas. O Reiki é uma delas. O Theta Healing é uma delas. Músicas com frequência Hertz, que a gente chama, é uma delas. Então, tu pode colocar no YouTube, no Spotify, que vai ter um monte de música. As músicas, pra quem já fez sessão de Reiki, que a gente coloca na sessão de Reiki, são pra isso. Tudo isso eleva a nossa frequência vibracional. Como eu comentei antes, dançar, fazer exercício físico, aquilo que a gente se alimenta, as cores dos vegetais que a gente se alimenta, as cores das roupas que a gente usa, tudo carrega uma energia. E tudo carrega e agrega uma energia ao nosso corpo físico, ao nosso corpo astral. Então, a gente pode fazer inúmeras coisas em casa. As plantinhas que a gente tem em casa são energia e elas ajudam a elevar a nossa energia.
as festas que a gente vai ajudam a elevar nossa energia ou baixar nossa energia, caso a gente já esteja com ela abalada. Então, tem N ferramentas pra gente poder fazer isso. E tu pode oscilar em estágios de energia alta ou baixa. Sim, a gente oscila. Que são os dias tristes, os dias felizes, os dias... E esse tratamento, ele é... Pode ser, como é que é? Assim, é iniciado? Contínuo. Tem tempo? É contínuo? É um tempo... Depende de cada caso, ele é muito particular, né? Nas sessões de reiki, por exemplo, eu trabalho não só o reiki como ferramenta energética. Eu trabalho com chás e banhos de ervas, que normalmente a pessoa inicia a sessão com um chá. Isso no reiki? Isso no reiki. Inicia a sessão com chá e vai embora com um banho de ervas para ela fazer no dia seguinte, para manter a vibração alta. Eu uso também a cromoterapia, que são as cores, então eu uso luzes com cores. A música, eu uso os óleos essenciais, que são extraídos das plantas. Então, esse tratamento ele é bem intenso, assim, ali no local, né? E depende de cada caso. Então, eu tenho alguns pacientes que eu peço para vir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez... Eu indico, assim, ó, no mínimo uma vez por mês, né? Porque a gente tem meses bem intensos, né? De emoções e acontecimentos, né? Então, pra gente se centrar e se equilibrar pelo menos uma vez por mês. Mas eu tenho pacientes que não abrem mão de fazer uma vez por semana porque se sentem extremamente bem e não abrem mão desse cuidado, desse amor próprio, né? Que é realmente, né? A gente investe no nosso bem-estar. Assim como pro pessoal de casa... Tipo a Suzy que tá assistindo. Como é que é o nome que agora esqueci? O profissional que coloca os ossinhos, os músculos tudo no lugar. O Afonso. O quiropraxista. Quiropraxista. O que faz o quiropraxista? Como é que é o Afonso? Como é que é o Afonso? O quiropraxista, ele coloca pedacinho por pedacinho da nossa parte física no lugar. O reiki faz isso com a energia e com os corpos. A gente tem centros de energia que a gente trabalha no reiki, que são os nossos chakras, que é por onde a gente recebe e emite a nossa energia. Tem muitos, mas a gente trabalha alguns principais. E aí o reiki faz isso. É como se na nossa coluna também tivesse os centros de energia e a gente fosse ajustando. O que muitas religiões chamam de perispírito. Exatamente. É isso? Exatamente. Foi difícil? Não. Foi ótimo, eu adoro falar sobre isso. É? E tu viu que eu falo, né? Quer gravar mais um programa? Não. Esse programa vai ter 1 hora de duração, a gente mudou. Antes eu gostaria que tu deixasse assim, ó, o teu endereço. E o teu endereço digital também, para as pessoas se comunicarem contigo, né? E onde é que tu atende? Tá. Então eu tô... Como é que elas te encontram? Tá, eu tô atendendo, eu tenho uma sala de atendimento na Rua Barão do Rio Branco, 151, que é em frente ao Andreasa, aquele prédio novo, é o único prédio que tem ali na quadra, na sala 301. E o meu Instagram é Bibiana S. Souza, tudo junto, 2 S's, e Souza é com Z. E é isso. E aí, pode entrar em contato contigo? Pode entrar em contato, pode tirar dúvidas, pode me mandar mensagem ali no Instagram, pode aparecer lá na sala pra gente conversar. Eu posso explicar melhor como é que funciona, que a gente tem bastante gente com dúvidas ainda, não é novo, né, em questão de existência, mas as pessoas estão começando a olhar agora pra esse lado, né, porque a vida tá nos mostrando que é bem importante. Então, eu tiro dúvidas, a gente conversa. No meu Instagram eu tenho vários vídeos explicativos já também. Explico também como funcionam as sessões. Lá as pessoas podem aprender também. Sim, eu converso sobre relacionamento, sobre bem-estar, sobre meditação. A ideia era, e não deu tempo, de explicar. Lá tem exercícios que as pessoas podem fazer. Sim, lá tem. Tá, lá ótimo, tem porque a ideia era sobre respirar, sobre meditar, tem bem prático. Uma segunda visita que tu venha nos fazer, tu pode fazer especificamente exercícios para uma coisa ou para outra. Isso, e a gente pode pedir pro pessoal daí que tá assistindo acompanhar nós e fazer ao mesmo tempo pra já sentir os benefícios. Aí tu deixa a gente fazer um ao vivo pelo Instagram, que ela não deixou hoje. Sim, daí eu deixo. Iniciamos no último programa do ateliê na Telecidade, Bibi,
terminar o programa, que não é ideia minha, eu copiei de outros programas, mas eu gostei, achei legal. Isso aí. A gente homenagear alguém, alguma classe, alguma coisa, tá? Então eu peço pro convidado homenagear alguém. E é claro que eu já avisei ela antes, né? Pra ela pensar um pouquinho. E a gente termina o programa hoje, assim, a gente vai colocar de novo as nossas máscaras para servir de exemplo para as pessoas que não saiam sem máscara, né? É um chamamento pro pessoal de casa. Eu te agradeço demais por ter vindo pela primeira vez e não vai ser a última. Não. E a carona para vir, a carona para voltar, agradeço também. Agradeço pela tua energia fazer parte da minha vida. E a palavra tá contigo pra gente encerrar o programa. E a gente vai hoje aplaudir quem? O quê? Bom, antes de aplaudir, eu te agradeço também pela confiança, pelo amor, por tudo que tu faz por mim, né? Que ela faz tudo e mais um pouco, né? Às vezes tem que dizer, calma, não precisa, cuida um pouco de ti, mas eu agradeço. Agradeço por estar aqui, agradeço por quem tá assistindo, porque eu acho que a gente tem que olhar pra nós com mais carinho e mais cuidado, né? E se eu puder auxiliar as pessoas a fazer isso, eu vou ficar muito grata. Hoje, então, a minha homenagem, as primeiras pessoas que eu lembrei quando tu comentou comigo foram os professores que eu tenho acompanhado, e sou uma professora que está fazendo trabalhos à distância e aulas online, e de uma hora para outra a gente teve que se reinventar. Eu tenho muitos colegas que têm bastante dificuldade com a tecnologia e não deixaram seus alunos para trás, não deixaram os pais desamparados. Então, estão ajudando, estão com o seu telefone 11, 11h30 da noite respondendo pergunta dos alunos, né? O seu telefone pessoal, o seu e-mail pessoal, as suas redes sociais. Então, a gente não tá deixando a educação parar. Então, a minha homenagem vai para nossa classe de professores, porque eu admiro muito nós e acho que a gente tem muito a auxiliar nesse momento. Muito bem lembrado. Então, agradeço e aos professores a nossa salva de palmas. Isso aí.